Sem dúvidas, programar a mente para um objetivo principal definido é uma das melhores maneiras para você conseguir tudo o que você deseja. Seja na área financeira, na área dos esportes, na área dos relacionamentos, no seu trabalho, não importa o que você deseja, se você tem uma programação mental exclusiva para você alcançar os seus resultados, uma programação mental que determina os seus hábitos, as suas ações, que te dá força de vontade, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Porque o sucesso, na real, é aquilo que você deseja, você almeja, aquilo que você entende como sendo algo que representaria o seu ápice na vida, né? Algo que você se sentiria orgulhoso. Então, a definição de sucesso varia de cada pessoa. Tem pessoas que querem ter muito dinheiro, ter muita grana, tem pessoas que querem ter poder. Já tem pessoas que querem ser campeões. Tem pessoas que querem simplesmente ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela, não é verdade? Então, ter sucesso depende muito da pessoa, mas para ter sucesso você precisa ter uma mente programada. Muitas pessoas já conseguem programar a própria mente ou já nascem com uma programação mental que vai estar atrelada com seus desejos. Mas o que acontece é que, com a maioria das pessoas, nós não temos desejos, nós não temos objetivos principais definidos, ou pelo menos não sabemos identificar. E nesta aula eu vou te ensinar exatamente como definir um desejo, caso você não tenha, e como programar a sua mente para que você chegue nesse resultado, para que você chegue no sucesso, que é alcançar aquele desejo. Depois você pode ter outros sucessos. E sabendo programar a sua mente, sabendo exatamente como fazer com que o seu processador mental ele te leve para aquela situação desejada, você vai poder usar quando você precisar, quando você quiser. Aliás, o ideal é que você use o tempo inteiro, use a vida inteira. Então, vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Eu não vou ficar aqui te explicando como que funciona, como é o processo. Se você quiser, existem outras aulas, outros conteúdos meus que ensinam o porquê que isso funciona. Mas aqui eu vou te ensinar por A mais B como fazer a sua programação mental. Então, vamos começar. A primeira técnica que eu quero te ensinar é a técnica que eu mais usei na vida. Diminui um pouco recentemente porque eu avancei nesse processo, mas por 15, 16 anos eu utilizei essa técnica e foi a minha técnica mãe, que é a autossugestão com ativação de pelo menos 3 órgãos do sentido. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que é autossugestão para que você entenda? Sugestão é o ato de eu falar algo e a outra pessoa aceitar. Ok? Nesse caso, quando a gente fala de sugestão no âmbito da sociedade, é como se a gente desse uma opinião, não é verdade? Mas, no nosso caso, sugestão vai ser um comando. Ou seja, quando você vê que tem pessoas em hipnose, que estão em estados de transe, e o hipnoterapeuta diz o seguinte: olha, a partir de hoje você é feliz, a partir de hoje você é corajoso, você não tem mais o medo de altura, você não tem mais o medo de cair, você não tem mais o medo de dormir no alto, você não tem mais medo de falar em público. Então, quando nós damos esse comando, né, que é imperativo, nós estamos dando uma sugestão, ok? Se você não conhece a hipnose, eu sugiro que você aprenda, entenda pelo menos como que funciona a hipnose, porque a hipnose é o caminho para o qual você vai conseguir dar comandos para o seu inconsciente ou subconsciente. Chame como você quiser, porque existem várias definições que se entrelaçam, mas a gente não está aqui para falar sobre isso agora, ok? Então, tanto faz para nós aqui nesse momento, mente inconsciente ou mente subconsciente. Estaremos falando praticamente da mesma coisa, ok? Então vamos lá. Bom, então, já que sabemos o que é uma sugestão, ou seja, que é um comando imperativo que você dá ao seu inconsciente, é preciso que você
de forma consciente, dê sugestão para o seu próprio inconsciente. Aí eu vou ter que te explicar um pouquinho como funciona essa relação. A nossa mente, ela é dividida em pelo menos duas partes. A parte consciente e a parte inconsciente, que para alguns autores chama-se subconsciente, ok? Então, a mente consciente é a mente analítica, ou seja, é aquela que analisa os processos, é aquela que raciocina, tem um raciocínio lógico, é aquela que decide de forma lógica, é aquela que escolhe para onde ir, é aquela que escolhe o que fazer, ok? Então, quando você está pensando, raciocinando, quando você tem que tomar uma decisão na qual você raciocina, você está usando sua mente consciente. Em contrapartida, existe a mente inconsciente, que é a mente que realiza tarefas, ou dá comandos, ou guarda informações que você não precisa estar raciocinando para executá-las. Então, por exemplo, quando você está no carro, conversando com a pessoa que está do seu lado. O ato de você conversar com a pessoa que está do seu lado vai fazer com que você desvie um pouco a atenção do trânsito. Você vai estar guiando o carro, vai estar percebendo todo o processo. Só que, se a conversa for uma conversa que necessite de raciocínio lógico, você estará com a atenção voltada para o raciocínio lógico da pessoa, ou seja, a sua mente consciente vai estar conversando com aquela pessoa e a sua mente inconsciente vai estar colaborando, te ajudando também a guiar o carro. Ou seja, as duas mentes elas estão o tempo inteiro, na verdade é uma mente só, mas subdividida, né, em pelo menos duas. E o que é que acontece? Uma está sempre ajudando a outra, está sempre corroborando. Só que o que acontece? A mente inconsciente, ela tem muito mais processos sendo envolvidos. Só que aquilo que está na mente inconsciente, você raramente percebe. Aquilo que está na mente inconsciente simplesmente vem em formas de emoção, vem em formas de ímpeto. Essas informações estão gravadas. Existem uma série de coisas que estão acontecendo e que você não está percebendo. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, no estúdio, olhando para tudo, eu estou vendo aqui as coisas, parte daquilo que eu presto atenção está sendo processado e eu estou entendendo de forma consciente. Já muitas outras coisas estão passando direto da minha mente consciente para a minha mente inconsciente. Então, a mente inconsciente percebe muitas coisas ao redor. Só que, conscientemente, nós percebemos uma pequena parcela. Normalmente, de 1 a 4% nós percebemos. O restante, os 94, 95, 96% de tudo que acontece, nossa mente inconsciente recebe os inputs e toma suas próprias decisões, faz a gente gerar ações, até mesmo conscientes às vezes. Então nós recebemos inputs o tempo todo da nossa mente inconsciente, é a nossa intuição, é aquela vozinha interior que diz faz isso ou não faz isso, é a nossa mente inconsciente, ok? Então, agora que você já sabe, pelo menos um pouquinho da mente consciente e mente consciente, a gente tem que entender uma coisa. Para que eu dê uma sugestão e que vá fazer ação mental que mude o meu comportamento, eu preciso driblar um pouquinho a minha consciência. Eu preciso driblar uma coisa chamada proteção. A nossa mente consciente, ela está o tempo todo tentando filtrar as informações que a gente vai recebendo pelos órgãos do sentido para que a gente gaste o mínimo de energia possível. Porque a mente consciente gasta muita energia, vai exigir muito do seu cérebro. Então, raciocinar, prestar atenção em tudo, vai exigir muito do seu cérebro. Por exemplo, aqui entre eu e a câmera, existem muitas partículas que a mente inconsciente percebe. Mas a mente consciente não deixa essas informações passarem porque elas são desnecessárias. Então, por serem desnecessárias para a minha manutenção da vida, então isso é um sistema de proteção.
A minha mente consciente me impede de raciocinar, refletir, perceber esse tipo de coisa, para que justamente eu gaste menos energia. Porque se eu percebesse tudo que existe ao meu redor o tempo inteiro, certamente o meu cérebro não aguentaria, na verdade o meu corpo não aguentaria, porque o cérebro consumiria muita energia e seria impossível de abastecermos essa energia que seria demandada. Então, justamente por isso que existe esse sistema de controle. Outra coisa é que nós não precisamos das informações, de todas as informações que temos no ambiente, para que a gente não fique biruta, né? Para que a gente não fique ansioso. Inclusive, os transtornos de ansiedade que nós sentimos hoje, muita gente sente, eu já tive transtorno de ansiedade. Esses transtornos, eles estão ligados também ao excesso de informações. Por quê? Porque agora nós passamos muito tempo em frente às telas, nós passamos o tempo inteiro recebendo informações, não só notícias boas e ruins, como também vida de outras pessoas, informações sobre coisas para a gente comprar. Então toda aquela poluição que nós recebemos das redes sociais, do dia a dia em si, né? Essas informações, algumas são filtradas e outras não. A gente fica raciocinando, fica o tempo inteiro com pensamentos sobre esse tipo de coisa e, obviamente, há uma atividade mental, há uma atividade cerebral, inclusive, muito maior e nós ficamos mais ansiosos, né? Porque tudo aquilo gera pressão. Okay? E o que gera pressão gera também emoções, né? Muitas emoções, muitos sentimentos. Okay? Então vamos lá. Feita essa review, a sua mente consciente, que é a menor parte, ou seja, ela trabalha de uma maneira que você percebe a menor parte de tudo que existe ao seu redor. Essa mente consciente, ela precisa ser driblada, ou melhor, a gente precisa diminuir um pouquinho o que a gente chama de fator crítico, que é justamente esse sistema de proteção, essa análise sobre tudo. Quando a gente diminui o fator crítico, nós somos capazes de imaginar. E aí é que entra a grande questão da nossa técnica da autossugestão. A imaginação vai gerar processos cerebrais e mentais como se nós estivéssemos vivendo aquela realidade. Isso mesmo. Para o cérebro, para a mente, não existe distinção entre uma imaginação de um fato real. Então, vou dar um exemplo. Se você faz uma corrida de 100 metros, então você fez a corrida, vai ter uma série de processos que vão acontecer. Liberação de substâncias, ativação de neurônios e áreas no seu cérebro que vão estar ligadas à musculatura. Então, quando você corre, tudo isso acontece. Quando você se imagina correndo e essa imaginação é rica em detalhes, você também vai ter as mesmas ativações. Se não tiver as mesmas, você vai chegar perto. Ou seja, hormônios serão liberados, uma série de substâncias serão liberadas, como se você estivesse correndo de verdade, ok? Então, isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque quando nós formos criar a nossa mentalidade para o sucesso, quando a gente for criar a nossa programação, a gente vai precisar se colocar ou se imaginar na situação desejada. Então, a autossugestão é o quê? É quando você diminui o fator crítico, ou seja, você diminui um pouquinho essa questão criteriosa do dia a dia e consegue viajar mentalmente, né? Sem fazer julgamento, ou seja, isso é mentira, isso não está acontecendo, isso não é real. Então, quando você consegue diminuir esse fator crítico e consegue se entregar na imaginação e consegue viver a realidade desejada, você vai simplesmente estar gravando no seu cérebro aquela memória. Você vai estar gravando no seu cérebro que aquela situação já existiu. Então, vou te dar um exemplo bem clássico aqui, que você vai encontrar em vários livros.
Você deve conhecer o Michael Phelps, o nadador Michael Phelps, né? O Michael Phelps, desde os 12 anos de idade, ele tinha uma fita que o treinador dele deu. E essa fita, ela narrava, né, com vários detalhes de sons, ele botava no ouvido, e ela narrava a volta mais perfeita do mundo, né? A nadada ali, a prova, né, perfeita. E o que acontece? Desde criança, o Michael Phelps ouvia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ouvia esse som que narrava aquela volta perfeita, aquela prova perfeita. E o que foi que aconteceu? Michael Phelps simplesmente se tornou o maior medalhista olímpico de todos os tempos, né? Então, a programação mental é muito disso. Se você consegue ativar os órgãos do sentido, o máximo de órgãos do sentido possível, lembrando que nós temos 5, né? Visão, tato, audição, olfato e paladar. Então, quando você consegue ativar esses órgãos do sentido, mesmo que seja em imaginação, essas sensações, essas emoções que são liberadas, os sentimentos, eles vão cravar memórias no seu cérebro. E você sabe que quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica, né? Então, quanto mais você treina, por exemplo, o seu músculo, mais forte você fica, né? O mais com tensão você fica, né? Então, é exatamente isso. Quando a gente treina aquela vivência, quando a gente treina aquela situação, mesmo que mentalmente, isso vai ficando mais forte no cérebro. E se fica mais forte, o que acontece? Aquilo se torna comum, aquilo se torna normal, aquilo se torna fácil de fazer. Você faz com tranquilidade. Aí agora é que eu vou te ensinar a fazer a autossugestão. Vamos lá! Então, ó, para começar, a gente precisa ativar vários órgãos do sentido, como eu já te falei, né? E o que a gente vai fazer? Nós precisamos simplesmente narrar histórias, mentalmente mesmo, narrar histórias nas quais nós estamos realizando aquilo que nós desejamos. Então, primeiro passo, escolhe um objetivo. Por exemplo, eu quero falar inglês fluente. Quero falar inglês fluente. Ok. Então isso é o que eu quero, fluência em inglês, né? Eu me vejo agora fluente em inglês. Então, o que eu vou fazer para que a minha autossugestão funcione? Então, eu vou pegar um elemento que pode ser o seu celular no bloco de notas, né? Um local que você consiga escrever. Pode ser o celular, mas o celular, ele tem muitas coisas para poder distrair o teu processo. Então, de preferência, pega uma agenda, qualquer, um pedaço de papel, uma agenda, não importa, né? Mas pode ser no celular também. E tudo que você vai fazer agora é o seguinte, você vai começar a narrar uma história como se ela estivesse acontecendo agora, né? Então, simplesmente, se eu quero falar inglês fluente, eu vou pegar aqui no meu bloco de notas e vou criar uma história agora, uma história minha. Então, vou começar assim, ó. Hoje está sendo um dia incrível. Hoje está sendo um dia incrível. Eu simplesmente estou nos Estados Unidos conversando com várias pessoas em um congresso e eu estou falando em inglês muito bem, estou me comunicando perfeitamente, as pessoas me entendem, eu entendo as pessoas e é uma sensação maravilhosa estar sentindo isso, estar falando. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito animado, muito confiante. Eu sinto que agora sim eu posso me comunicar em qualquer lugar do mundo. E isso eu estou aqui escrevendo, né? Estou narrando. As pessoas estão sorrindo, eu estou explicando para elas sobre o meu trabalho, eu estou explicando para elas sobre tal coisa. Daqui a pouquinho eu vou subir ao palco e vou dar uma palestra para essas pessoas. O tema da minha palestra é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é uma sensação muito legal de eu estar vivendo esse dia, esse momento, porque eu sempre quis viver esse momento e tudo isso é de uma importância muito grande para mim,
porque ver essas pessoas, ouvir o som dessas pessoas, sentir a emoção de estar aqui é muito gratificante e é a prova de que toda a minha vida ela fez sentido, de tudo que eu fiz para chegar até aqui fez muito sentido. Tu percebe? Eu usei elementos na minha história, isso aqui eu estaria escrevendo, eu usei elementos nos quais eu toquei num assunto sobre ouvir pessoas, sentir emoções, né? Ver pessoas, falar, né? Eu posso tocar no assunto de a comida está maravilhosa. Então, quando eu vou fazendo isso e minha imaginação vai me conduzindo e eu vou vendo e vou detalhando o máximo possível enquanto eu estou escrevendo ou digitando, o que acontece? Eu vou sendo inundado de substâncias, de hormônios, substâncias legais que vão fazer eu me sentir bem. E lembra do que eu falei, o cérebro não entende se aquilo é real ou se é imaginário. Então, para ele, vai estar acontecendo. Para ele, a liberação de substâncias deve acontecer, aquele está sendo um momento prazeroso e aquele é um momento no qual é preciso gravar memórias. E aí você já vai ter, a partir do primeiro dia, o início da gravação de memória. E aí, o que vai acontecer? Que é o grande X da questão da autossugestão. Quando você faz isso todos os dias e se coloca naquela situação, então fiz hoje, amanhã, depois, vou fazendo, o cérebro começa a entender, opa, peraí, essa situação aqui que acontece por 10 minutos, 15 minutos todo dia, ela é confortável. Só que por algum motivo, óbvio que a mente não sabe ali o que está rolando, né? Por algum motivo para. Por que para? Porque você volta para sua vida. Então, digamos, você para de manhã no banheiro, então você levantou, vai escovar os dentes, aí você senta no vaso, vai dar aquela boa descarregada e ali mesmo você já pega a sua agenda e começa a escrever ali, narrar aquele dia maravilhoso, né? Que pode ser até o dia que você vai viver. E aí, quando você começa a narrar e ter aquele misto de emoções, em primeiro lugar, todo o teu corpo vai ser inundado ali de substâncias boas e você já vai ficar para frente, né? Já vai estar alinhando ali toda a tua energia, toda a tua mentalidade para o sucesso. E além do mais, você vai viver o sucesso, o teu cérebro vai entender que aquele momento é zona de conforto e quando você sai do banheiro e vai para a tua vida, aquela vida já não é mais alinhada com aquilo que você estava vivendo antes. E passa a ser desconfortável. E como é parte da programação natural de todos nós seres humanos, o cérebro sempre tende a sair do desconforto para o conforto. Então, se você está dando um comando todo dia de qual é o conforto, o cérebro vai tentar te tirar daquela situação que você tem, né? Nem só o cérebro, a mente vai te tirar daquela situação e vai te levar para aquela situação desejada, aquela que você vive todo dia. E aí, o como você não precisa saber, você simplesmente precisa receber os insights. E você vai ter ideias, você vai ter oportunidades, você vai cruzar com pessoas. Por quê? Lembra que eu falei que a mente inconsciente, ela percebe muito mais coisas do que você imagina, né? Do que você vê, do que você enxerga. E aí é a hora que você tem que entender esse processo para deixar a coisa fluir. Então, enquanto você está preocupado aqui, raciocinando demais sobre as coisas, a tua mente inconsciente vai te mostrar, olha, fulano de tal ali, vai lá falar com ele. É a hora que você tem uma vontade, ou primeiro você percebe que a pessoa está ali, que você não perceberia se você tivesse só com a mente consciente, se a tua mente inconsciente não tivesse programada para aquilo, ela não te mostraria aquilo. Então, ela primeiro faz você perceber que aquela pessoa está ali, e segundo, te dá uma vontade de falar com aquela pessoa. E aí quando você vai ver, aquela pessoa possivelmente tem algo a te oferecer ou tem algo a fazer a ponte para uma determinada ação ou alguém, não importa, que vai trilhar o seu caminho ali até chegar na situação que você vive todos os dias. Então é assim que funciona a programação. Parece até que tem algo místico, que tem algo sobrenatural, fala-se muito sobre lei da atração, né? Que parece que é aquilo que você mais deseja, você tem. Não, na verdade
A tua mente, ela percebe muito mais coisas, a mente inconsciente, mais coisas do que você percebe conscientemente. Então, a tua mente inconsciente entende que aquela pessoa, ela já tem dados de memória, ela já tem uma série de coisas, sabe que aquela pessoa tem algo que possa te beneficiar. E no meio da conversa, você vai acabar tendo a possibilidade de criar conexões para que você avance no teu objetivo. Então, é assim que a autossugestão ela funciona. Tudo que você precisa, uma agenda ou algo para escrever, para você ativar o tato, por isso que a gente escreve ou digita, ativa o tato, que é o mais difícil de você conseguir mentalmente, né? E aí, a partir disso, você vai narrar a história como se já tivesse acontecendo aquele objetivo seu, certo? Então, é simplesmente isso, todos os dias, como se já tivesse acontecendo, como se fosse hoje, como se tivesse agora. É muito importante que seja assim, certo? Então, esse é o modelo de autossugestão. Começa a imaginar, diminui o fator crítico, não fica pensando se dá certo, se não dá certo, só faz todo dia e entra em imersão, entra em imaginação para que você compreenda todo esse processo e faça as coisas acontecerem. Então essa é a técnica 1, ok? Vamos para a técnica 2, que é a imaginação do futuro e com ativação de também momentos em que você tem memória afetiva. Então vamos lá. Essa técnica, tudo que você vai precisar é da sua imaginação e de um lugar calmo. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte: para relaxar nesse mundo doido, nesse mundo que nós vivemos, de correria, de redes sociais, celular, tecnologia para lá, tecnologia para cá, falta de tempo, né? Trem, metrô, carro, tudo que faz a gente correr o tempo todo, dinheiro, necessidade, crise, isso, aquilo, não importa, né? A nossa vida corrida, ela faz com que a gente não perceba a nossa vida real, né? A gente não perceba as coisas mais simples. E aqui é um ponto importante. Para que a gente desenvolva a imaginação, para que a gente consiga ter uma expansão da consciência. Por que expansão da consciência? Lembra que eu já falei para você, você percebe muito pouco da sua realidade. Quando você vai diminuindo esse fator crítico e percebendo um pouco mais, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ficar atento a mais coisas no dia a dia. Você vai ter uma absorção melhor de conhecimento, você vai ter ideias melhores, você vai ter uma percepção mais aguçada, uma capacidade de imaginação e criação também maiores. Então, é por isso que é importante você expandir a consciência. Em graus mais elevados, aí depende de pessoa para pessoa, são as pessoas que querem, são as pessoas que desejam. Eu, por exemplo, nunca quis ter uma expansão maior, mas hoje eu vivo isso. Então, por circunstâncias da vida em si, né, eu fui me desenvolvendo e hoje eu trabalho para expandir a minha mente. Como é a expansão mental, né? Bastante meditação, então é preciso que a gente consiga se conectar com nós mesmos. Então, a privação de algumas coisas que diminuem a nossa percepção ali daquilo que não é palpável, né? Então, utilização de tempo menor de redes sociais, por exemplo, estar em contato maior com a natureza, fazer atividades físicas ao ar livre, passar um tempo ao ar livre e, principalmente, fazer trabalho de respiração. A respiração ela é fundamental para que você faça uma coisa que a gente chama de baixar a frequência. O que é baixar a frequência? É diminuir a atividade mental, é diminuir a atividade respiratória, é diminuir a atividade circulatória, então a frequência cardíaca. Diminuir mesmo, relaxar, acalmar, né? Diminuir um pouco e perceber o mundo ao seu redor. Então, quando você começa a se desligar um pouquinho desse mundo palpável, físico, né, de muita fisiologia, de muita correria, de dinheiro, você consegue ter uma percepção maior de coisas que não estão aos seus olhos ali, né, que não saltam os olhos, não saltam os órgãos do sentido. Então, você vai começar a perceber outras coisas, ok? Mas isso é papo para mais para frente, caso você queira trilhar esse caminho. Então, vamos lá. Bom, então, para nossa imaginação mais aguçada, para uma pequena expansão mental, você vai precisar entender um pouquinho sobre a respiração. E isso é importante.
Então, o primeiro passo da respiração é você entender o seguinte. Normalmente, nós respiramos expandindo o peito, expandindo a musculatura peitoral, né? Alguns falam até que você respira com o pulmão, né? E que deve respirar com o abdômen. Mas não é bem isso não, certo? A questão aqui é qual é o conjunto muscular, quais são os conjuntos musculares, as cadeias musculares que você vai utilizar no ato da respiração. Por quê? Porque o relaxamento de determinadas musculaturas vai fazer com que você tenha simplesmente um efeito mais rápido de relaxamento corporal como um todo, ok? Então, quando eu inspiro com essa musculatura principal trabalhando, a musculatura do peitoral e tal, usando às vezes os dorsais, usa também um pouco de diafragma. Então, quando a gente respira de uma maneira normal, quando a gente puxa o ar e parece que enche somente aqui, né, no pulmão, que é o que acontece mesmo, quando a gente faz isso, a gente vai ter um relaxamento menor. Por quê? Porque, na verdade, a respiração normal, a gente está no dia a dia ali, tem que andar, tem que correr, tem que fazer as coisas mesmo. Mas quando a gente se atenta para relaxar, então quando eu quero relaxar mais, fazer um exercício de respiração profunda primeiro. Então, ó, inspirar de forma consciente. Por quê? Porque o tempo todo você está respirando de forma inconsciente, né? Você está respirando ali de forma autônoma, com o seu sistema nervoso autônomo. Então, eu não preciso ficar pensando. Respira, inspira, solta, expira, inspira, respira. Não preciso disso, né? Então, no dia a dia, a gente só respira. Não precisa pensar sobre isso. Então, é a tua mente inconsciente que faz isso. Respira por você. Em termos cerebrais fisiológicos, é o seu sistema nervoso autônomo, ok? Então, vamos lá. Quando você utiliza a musculatura abdominal e utiliza mais o diafragma, ou seja, faz uma respiração diafragmática, então, quando você expande mais o abdômen, ou seja, o barrigão, ó, eu puxo expandindo o meu abdômen, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um relaxamento maior quando eu fizer a expiração. Então, por isso que em alguns lugares você vai ver que as pessoas orientam a você fazer a respiração diafragmática ou respiração com a barriga, certo? É até engraçado. Mas é pura e simplesmente para você relaxar mais rápido. Mas o que a gente precisa aqui é que você entenda uma coisa. Se você começa a fazer inspirações e tenta fazer isso realmente com a barriga mesmo, puxar como se estivesse puxando um ar para o abdômen, né? Quando você faz isso, de 5 a 7 vezes, e relaxando, sempre que você expira, né? Então, inspiro, encheu, expiro. Relaxo. Eu relaxei tanto que quase falha a voz. Então, quando eu faço isso, eu vou ter um grau de relaxamento maior. Não só físico, como também mental, ok? E aí os meus olhos começam a querer fechar. Então, necessariamente, eu não preciso fechar os olhos para fazer isso. Mas os olhos vão querer fechar porque você está relaxando e aí você pode fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, o que acontece? Depois, se você faz de 5 a 7 repetições, então, inspirações e expirações mais profundas, você agora pode relaxar simplesmente e só curtir a vibe do momento, só curtir a sua respiração do jeito que ela tá. Então ela vai estar mais leve e você vai prestar atenção nela. Só basta prestar atenção. Enquanto respira, presta atenção. Isso. Aí você vai perceber o seguinte. A atenção, olha lá, a consciência, a atenção de prestar atenção na respiração vai fazer com que aquele barulho mental diminua. E aí você começa a ter uma atenção que a gente vai chamar lá para frente de atenção plena. Então, se conseguir desenvolver o processo de atenção plena, que é uma atenção direcionada e vai diminuir o barulho mental. Então, na meditação, você diminui o barulho mental, que é o quê? Pensamentos vêm e vão o tempo inteiro. Pensamentos vêm e vão. Não importa, não existe pensamento bom, pensamento ruim, eles só vêm e vão. Vem e vão, vem e vão, vem e vão. Então, a ideia da atenção plena, a ideia de prestar atenção na sua respiração, depois que você dá uma relaxada, é simplesmente para você conseguir, em meio a tanto pensamento, você conseguir focar numa coisa só. Então, se você começa a trabalhar isso,
só essa atenção plena, você vai ser capaz, em algum tempo, né, alguns dias ou semanas, você vai ser capaz de se concentrar num único pensamento, numa única coisa, que parece ser impossível. Então você vai tentar nos primeiros dias e vai parecer impossível. Mas depois, quando você desenvolve a atenção plena, é muito legal. Porque você decide o que você quer pensar, e muitas vezes o que você quer pensar é exatamente as respostas para o que você quer. E com o tempo também, você começa a perceber as suas emoções. Então é bem assim, ó. Digamos que eu estou me sentindo ansioso, que é normal. Eu me sinto ansioso várias vezes, né, durante os dias, as semanas. Então, eu me sinto ansioso. Bom, vamos lá. Estou me sentindo ansioso, estou me sentindo mal. O que eu faço? Vou para fazer o meu relaxamento, como eu estou ensinando para você agora. E chegar para fazer esse relaxamento, e eu mantenho a atenção plena, primeiro, na minha respiração. Depois eu migro para tentar entender o que é que causou essa minha ansiedade. Automaticamente eu consigo perceber. A minha mente vai me mostrar. Porque agora eu tenho uma atenção plena. E eu consegui entender. Olha, eu estou ansioso porque eu estou com medo de perder tal coisa. Estou ansioso porque eu estou com medo de acontecer isso. Estou ansioso porque eu quero que chegue logo tal dia. Estou ansioso porque isso, porque aquilo. Então, eu começo a perceber, conversar comigo mesmo, ou seja, reparar na minha mente o que é que está causando. E agora, se eu sei o que está causando, aí eu consigo fazer o quê? Que você aprendeu antes na primeira parte. Eu consigo dar sugestão, ou seja, dar autossugestão para que agora mude. Então, por exemplo, se eu percebo que eu estou com medo de acontecer algo, então, estou com medo de morrer, né? Acontece com muita gente. Agora eu sei que é o medo de morrer, na atenção plena, eu consigo dar sugestão para mim mesmo e falar comigo mesmo, falar, olha, para com esse medo de morrer, porque tá tudo bem, a sua vida tá tranquila, sua saúde tá tranquila e as coisas vão acontecer, vão fluir plenamente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, confia em mim que vai dar tudo certo. Eu consigo fazer isso com minha mente. E aí eu dou mais comandos. Então, relaxa agora, 100%. Isso, diminui, relaxa, não precisa agonia, não precisa pressa. Há alguma coisa que a gente não consiga resolver? Então você começa a conversar com você mesmo. E o seu sentimento ele vai diminuindo. E aí você vai dando mais sugestões. Olha, agora você está muito feliz, você está muito alegre, está muito legal. Né? Você está se sentindo ótimo. Olha quantas coisas você conseguiu nos últimos dias. E aí você fala os méritos que foram conseguidos. Ou seja, o que é que vai acontecer? As suas memórias afetivas relacionadas àquele processo, a coisas que você viveu, coisas que você passou, que são boas, você começa a trazer elas à tona. E quando você traz elas à tona, o teu estado emocional muda completamente. E mudando o teu estado emocional, agora você pode conduzir. Olha, a partir de hoje, você vai acordar cedo, por exemplo. Você vai acordar cedo, vai acordar com vontade de fazer atividade física, porque você sabe que atividade física é bom. Você ama fazer atividade física, porque você entende que a saúde é importante, que a saúde traz vida e que se existia algum problema, agora não existe mais, porque você é saudável, porque você agora é ativo, porque você é isso. Entendeu? Então, quando você vai, a partir de só a concentração na respiração e relaxamento, e passa alguns minutos com você mesmo, e vai desenvolvendo a atenção plena, você consegue começar a perceber primeiro quais são os sentimentos que você está, ou emoções, e depois você consegue desenvolver o processo de requalificação, ressignificação daquelas emoções. Então, é basicamente assim que funciona. Programar o nosso cérebro é possível nós mesmos fazendo, né? E é um trabalho diário. Você precisa fazer todo dia. Né? Existem outras maneiras? Existem. Por exemplo, existe uma maneira, essa é paga, mas existe uma maneira na qual eu, por exemplo, crio um áudio para você e nesse áudio ele contém todos os elementos que você precisa para despertar os seus órgãos do sentido. E esse áudio, que é feito exclusivamente para você, porque você preenche uma anamnese, preenche uma série de questões,
e coloca seus objetivos, seus medos, seus anseios, sua família, sua cor preferida, o lugar que você mais gosta, e eu crio um áudio para você, e você faz todo dia uso desse áudio, de manhã e de noite, e simplesmente a tua vida começa a mudar completamente. Por quê? Porque o áudio vai despertar, através de gatilhos mentais, o áudio vai despertar o desejo ou a vivência diária daquilo que você quer. E vai gerar essa programação mental sem você precisar ficar fazendo todos esses exercícios. Porque tem gente que gosta, tem gente que não tem paciência. Então é um caminho mais rápido e mais prático para você conseguir determinar o seu programa mental, né, para aquele objeto desejado. Existe também uma outra forma, que essa é uma forma mais personalizada ainda, que é uma forma de consulta particular, na qual eu e você batemos um papo. Primeiro, eu identifico quais são os seus medos, quais são os seus anseios. Se precisar, nós usamos a hipnose de forma direta ou indireta e eu consigo diretamente conversar com o seu inconsciente, ou seja, eu diminuo o seu fator crítico, diminuo essa casca, né, analítica, e a partir daquilo que você deseja, eu consigo dar as sugestões. Por quê? Quando as sugestões vêm de fora para dentro, de alguém que você confia, de alguém que entende o que está fazendo, quando essas sugestões vêm, a programação acontece mais rápido. Por quê? Porque o terapeuta, que é o trabalho que eu faço, o terapeuta entende, olha, há uma trava aqui, há uma trava aqui, há um bloqueio aqui, há um bloqueio ali. Então precisamos ressignificar isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. E a partir dessa ressignificação, você quebra paradigmas, ou seja, travas mentais que te impedem de alcançar aquilo. Então, por exemplo, digamos que você tem travas mentais a respeito do dinheiro. Então, digamos que você é uma pessoa que quer ganhar, sei lá, 10 mil por mês. Só que todo mundo ao seu redor ganha 2 mil. E você foi criado para ter uma vida de 2 mil. Então, seus hábitos financeiros, o que você ouvia de seu pai, de sua mãe, o que você ouvia dos seus colegas, a escola que você estudou, todo o processo. E todo mundo que você conversa hoje fala sobre essa vida de quem ganha 2 mil reais por mês. E para você conseguir sair dessa bolha e viver a vida de 10 mil por mês, você precisa quebrar conceitos que te prendem na vida de 2 mil por mês. E aí sim, a partir da quebra desses conceitos, que a gente chama de paradigmas, você consegue passar desse ponto aqui para começar a perceber essa vida aqui. E aí, a partir da percepção, é a tua mente que te guia. Tudo acontece com a sua mente guiando você para o lugar desejado. Então é assim que funciona. Então, se você tiver interesse no áudio, né, tem um áudio personalizado para você, ou se tiver interesse em ser consultado por mim e a gente fazer o nosso processo de hipnose direta ou indireta, ou o trabalho de programação mental direto com você, é só me chamar no Zap, só me chamar no privado, tem o meu número aqui embaixo em algum lugar, ou você já está falando comigo direto, que aí você vai entender. Mas no mais, use a autossugestão, treine a autossugestão, treine a visualização e treine a atenção plena. Porque se você souber disso, você vai longe. Então, você não precisa de consulta, você não precisa de áudio. Você pode usar esses recursos para acelerar o processo. Mas, se você treinar, se você absorver todo o conteúdo e começar a perceber, entender como que faz a autossugestão e atenção plena, você pode se desenvolver sozinho ou sozinha, tá ok? Então, espero que tenha gostado. Deixa um comentário, por favor, e se quiser, compartilha com as pessoas, porque é importante estar compartilhando essa aula, esse ensinamento, porque isso mudou minha vida lá atrás, 17 anos atrás, e muda até hoje, e hoje eu sou quem eu sou, agora treinador de pessoas, terapeuta de pessoas com traumas, com problemas de travas ali, que impedem elas de crescerem, né? Hoje eu sou por conta de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu consegui transformar na minha mentalidade, na minha vida, e eu consigo aplicar até hoje. Então, forte abraço, me segue também nas redes sociais, que é importante. Até a próxima.